Em Terra, Tesouro e Tradição. Uma história brasileira acompanha Silvana e seu pai, Antônio, enquanto enfrentam desafios familiares e uma busca por tesouros enterrados em sua propriedade rural. Quando o ambicioso marido de Silvana vende suas terras e enfrenta um golpe financeiro, ela retorna ao lado do pai em uma jornada para recuperar o que é seu, com momentos de superação, amor e resiliência. Esta história retrata o espírito brasileiro de luta pela família e tradições em um cenário de riqueza histórica escondida nas terras tupiniquins. Preparados para uma história de superação que vai tocar o coração? Antes de mergulharmos nessa emocionante jornada, não se esqueçam de deixar o seu like para apoiar essa incrível narrativa e embarque conosco nesse relato inspirador de coragem, resiliência e justiça. Vamos lá! Em uma pequena cidade no interior do Brasil, vivia Arthur, um idoso simpático e trabalhador. Ele era conhecido por ser um homem humilde e dedicado, mas a vida não tinha sido fácil para ele. Durante anos, Arthur foi alvo das piadas e provocações de seu genro, Paulo, um homem de negócios ambicioso que não perdia uma oportunidade de zombar da profissão de Arthur, que era jardineiro. A filha de Arthur, Ana, sempre ficava dividida entre seu pai e seu marido. Ela amava seu pai profundamente, mas também tinha um lugar especial em seu coração para Paulo. Ela acreditava que com o tempo, eles aprenderiam a se entender. Um dia, Ana trouxe uma notícia emocionante para a família. Ela e Paulo estavam noivos e planejavam se casar em breve. No entanto, Ana impôs uma condição. Antes de aceitar o casamento, Paulo precisava conhecer seu pai e passar algum tempo na cidade natal de Ana, onde Arthur ainda morava. Paulo concordou, e eles partiram para a pequena cidade onde Arthur passará a maior parte de sua vida. Era uma cidade tranquila, cercada por paisagens rurais e montanhas, com uma atmosfera acolhedora que contrastava com a agitação da cidade grande onde Paulo estava acostumado a viver. Ao chegar, eles foram recebidos calorosamente por Arthur. Ele os convidou para sua casa modesta, que estava sempre bem cuidada. As paredes eram decoradas com fotos de família, relembrando os bons momentos que haviam compartilhado ao longo dos anos. "Sintam-se em casa, meus queridos", disse Arthur, enquanto servia um café fresco. "Estou feliz em finalmente conhecer você, Paulo." Paulo, vestido com roupas elegantes e contrastando com o ambiente rural, respondeu com um sorriso forçado: "O prazer é todo meu, senhor Arthur." Enquanto a visita continuava, Arthur começou a falar sobre sua vida e seus interesses. Ele explicou como era apaixonado por jardinagem e como mantinha o jardim impecável, apontando para uma pequena máquina encostada na parede. "Esta é minha companheira de trabalho", disse Arthur com um sorriso. "Ela me ajuda a cuidar de todo esse terreno." Paulo, mostrando pouco interesse, respondeu: "Um cortador de grama, hein? Interessante." Arthur decidiu não se ofender com o comentário desdenhoso e continuou contando histórias sobre a cidade e as paisagens ao redor. Ele mencionou que sua família sempre viveu ali e que havia uma conexão profunda com a terra. Os dias passaram, e a estadia de Paulo e Ana na cidade de Arthur prosseguiu. Eles foram explorar os arredores e conheceram os vizinhos e amigos do pai de Ana. A cidade simples, porém acolhedora, começou a conquistar Paulo de certa forma. Um dia, enquanto Arthur estava ocupado no jardim, Paulo decidiu puxar assunto sobre a terra que seu sogro mantinha. "Você tem tanta terra, senhor Arthur", comentou Paulo. "Já pensou em vender parte disso? Parece um terreno demais para um homem idoso cuidar sozinho." Arthur olhou nos olhos de Paulo e respondeu com firmeza: "Não, rapaz, eu nunca considerei vender. Esta terra tem um significado especial para mim." Paulo, surpreso com a resposta, insistiu: "Mas você está cercado por tanta terra e não está aproveitando seu potencial. Poderia vender parte disso e garantir um futuro confortável para sua filha e para nós." Arthur balançou a cabeça e disse com carinho: "Não, meu rapaz, esta terra guarda segredos que valem mais do que qualquer dinheiro. É um tesouro que passou de geração em geração, e eu não tenho intenção de me desfazer dela." Paulo não conseguia entender a teimosia de Arthur em manter aquelas terras aparentemente improdutivas. Ele olhou em volta e viu campos vazios e uma fazenda abandonada nos arredores. "O que você poderia encontrar de tão valioso aqui?", zombou Paulo. "Talvez você esteja sentado em um tesouro e nem saiba." Arthur não reagiu às provocações de Paulo.
Em vez disso, ele compartilhou uma história sobre a história da região. Explicou que aquelas terras eram cenário de invasões e batalhas medievais, e que um antigo vizinho havia encontrado um bracelete de ouro de mais de 600 anos enterrado em seu terreno. Esse achado tinha ajudado a vida daquela família na época. Meu pai tinha certeza de que também encontraríamos algo aqui, disse Arthur. Ele começou a busca com detectores de metais antigos, mas faleceu antes de cobrir toda a área. Ele não deixou registros precisos sobre as áreas que já havia explorado. Portanto, decidi continuar o trabalho dele e mapear todo o terreno. Quem sabe o que podemos encontrar? Houve um silêncio na sala por alguns momentos, até que Paulo rompeu com uma risada zombeteira que ecoou nas paredes. Senhor Arthur, a chance de encontrar algum tesouro nesta terra é quase nula. Você tem mais chances de se casar com a próxima rainha da Inglaterra. Arthur apenas sorriu e continuou seus planos de mapear as terras. Enquanto isso, Ana olhou preocupada para seu pai, esperando que aquelas provocações não afetassem a relação deles. Os dias passaram na pequena cidade onde Arthur vivia com sua filha Ana e seu genro Paulo. Paulo, embora inicialmente cético sobre a vida no interior e as terras de Arthur, começou a se encantar pela simplicidade da cidade e a cordialidade de seus habitantes. Enquanto exploravam os arredores, Paulo e Ana conheceram os vizinhos de Arthur e participaram de algumas festas locais. A cidade, que a princípio parecia entediante para Paulo, revelou-se cheia de histórias interessantes e pessoas acolhedoras. A vida tranquila e a beleza da natureza ao redor começaram a conquistar o coração de Paulo. Em uma dessas festas, Paulo foi abordado por alguns moradores curiosos que queriam saber mais sobre sua vida na cidade grande e suas impressões sobre o interior. Paulo, com seu jeito carismático, começou a conversar com eles e contar suas experiências. Ele logo se viu rodeado de novos amigos, e Ana estava feliz em ver a mudança positiva em seu marido. Enquanto isso, Arthur continuava com seu trabalho de mapear as terras com seu detector de metais. Ele estava determinado a encontrar algo de valor histórico que pudesse reforçar o elo de sua família com aquelas terras. Ana observava seu pai com admiração, vendo nele um exemplo de perseverança e amor pela história. Certa tarde, Paulo e Arthur decidiram dar um passeio pelo terreno. Paulo estava impressionado com o tamanho da propriedade e a vastidão das terras. Ele perguntou a Arthur sobre os planos para aquele lugar, ainda não entendendo completamente a ligação emocional de seu sogro com a terra. Arthur explicou: esta terra tem uma história rica, Paulo. Durante séculos, estas colinas testemunharam batalhas e invasões. Meu pai sempre acreditou que havia mais do que apenas terra aqui. Ele encontrou um bracelete de ouro antigo em nosso terreno, e isso mudou a vida da nossa família na época. Paulo, intrigado, continuou a ouvir enquanto Arthur compartilhava histórias sobre os tesouros perdidos e as lendas da região. Apesar de suas origens urbanas e ceticismo inicial, Paulo estava começando a se envolver com as narrativas. Naquela noite, enquanto observavam o pôr do sol nas terras de Arthur, Paulo disse: "Você sabe, Senhor Arthur, comecei a entender um pouco mais sobre sua paixão por esta terra. Eu vi como as histórias e a beleza natural deste lugar podem cativar alguém." Arthur sorriu e respondeu: "Fico feliz que você esteja começando a apreciar a beleza deste lugar. É um pedaço do Brasil que muitos não conhecem." Enquanto a estadia de Paulo e Ana na cidade prosseguia, Paulo começou a se sentir mais à vontade com as pessoas locais e sua cultura. Ele também percebeu que havia algo de especial naquelas terras, algo que ia além do valor financeiro. Em uma noite estrelada, Paulo convidou Arthur para uma conversa séria. "Senhor Arthur, eu tenho pensado muito sobre essas terras e sua importância para você e para Ana. Eu estava errado em sugerir que você as vendesse. Elas são parte da sua história e da história deste lugar. Eu gostaria de pedir desculpas por minha falta de compreensão." Arthur olhou surpreso para Paulo, a gratidão em seus olhos era evidente. Paulo apreciou muito suas palavras e seu gesto. Às vezes, leva tempo para entendermos o significado de algo. Sua disposição em aprender e respeitar nossa história significa muito para mim. Naquela noite, Arthur e Paulo fizeram um acordo silencioso de respeito mútuo. Paulo concordou em não pressionar Arthur a vender as terras, e Arthur prometeu compartilhar mais sobre sua paixão pela jardinagem e pela história local. Os dias se transformaram em semanas,
e o relacionamento entre Arthur e Paulo continuou a se fortalecer. Paulo, agora mais aberto às lições de vida de seu sogro, começou a ajudar Arthur no jardim e a aprender sobre a manutenção das terras. Ele se viu encantado pela jardinagem e até mesmo pela busca por possíveis tesouros escondidos. No entanto, a história de Arthur e Paulo estava prestes a dar um giro inesperado que desafiaria sua relação e mudaria suas vidas para sempre. O detector de metais de Arthur captou algo que o deixou incrivelmente emocionado, mas também preocupado com o que poderia significar para seu futuro e o de sua família. Em uma manhã ensolarada, enquanto Arthur e Paulo exploravam uma área até então inexplorada das terras, o detector de metais de Arthur emitiu um som agudo e constante. Os dois homens se entreolharam com expectativa e começaram a cavar cuidadosamente o solo. À medida que escavavam, suas mãos encontraram algo sólido e frio. Com cuidado, eles desenterraram um objeto brilhante, que logo revelou ser uma antiga espada medieval ricamente decorada. Era uma descoberta incrível, e Arthur e Paulo mal podiam acreditar em sua sorte. A espada, cuidadosamente preservada ao longo dos séculos, continha inscrições que indicavam sua origem na Idade Média. A notícia da descoberta espalhou-se rapidamente pela pequena cidade, atraindo a atenção das autoridades locais e dos especialistas em história. Enquanto a espada era examinada e catalogada, Arthur e Paulo aprenderam mais sobre sua significância histórica. Ela era uma espada de um cavaleiro que havia participado de batalhas importantes na região durante o século XIII. A descoberta tinha o potencial de enriquecer ainda mais a história local e atrair turistas e pesquisadores. No entanto, a notícia da descoberta logo atraiu outra pessoa para a cidade, um colecionador de artefatos antigos chamado Marcelo, que estava disposto a pagar uma quantia significativa pela espada. Ele fez uma oferta tentadora a Arthur, sugerindo que a venda do artefato poderia resolver todos os seus problemas financeiros. Arthur estava dividido. Por um lado, ele sabia que o dinheiro poderia proporcionar uma vida mais confortável para sua filha e seu genro, que agora valorizavam as terras tanto quanto ele. Por outro lado, ele sentia uma profunda ligação emocional com a espada e a história que ela representava. Paulo percebeu a luta interna de seu sogro e decidiu apoiá-lo, independentemente da decisão que ele tomasse. Ele expressou seu desejo de que Arthur mantivesse a espada como um símbolo da jornada que haviam compartilhado e das lições que haviam aprendido juntos. Enquanto isso, Marcelo aumentava sua oferta, tornando-a cada vez mais tentadora. Ele alegava que a espada estaria mais segura em sua coleção e que poderia garantir que a história por trás dela fosse devidamente preservada e estudada. A pequena cidade estava dividida. Alguns acreditavam que a espada deveria ser vendida para melhorar a vida da família de Arthur, enquanto outros defendiam que ela deveria permanecer na cidade como parte de seu patrimônio histórico. A decisão estava nas mãos de Arthur, e ele enfrentou uma noite de reflexão profunda. Ele ponderou sobre o valor do dinheiro em comparação com o valor da história e da memória. Ele pensou em sua filha, que agora estava feliz e realizada, e em seu genro, que havia se transformado em um homem mais sensível e compreensivo. Na manhã seguinte, Arthur reuniu a cidade na praça central e anunciou sua decisão. Com uma voz firme, ele disse: "Esta espada é um tesouro que pertence a todos nós. Ela faz parte da história desta cidade e de todos os que a chamam de lar. Não posso vendê-la a um colecionador. Em vez disso, vou doá-la para um museu local, onde todos podem apreciá-la e aprender com nossa história." A multidão aplaudiu a decisão de Arthur, e Paulo abraçou seu sogro com orgulho. A espada medieval se tornaria um destaque no museu local, atraindo visitantes e contando a história da cidade e de suas terras. A atitude de Arthur também inspirou outros moradores da cidade a valorizar ainda mais suas raízes e a história local. Paulo e Ana, agora completamente integrados na comunidade, começaram a se envolver em projetos para preservar a herança cultural da cidade. Com o tempo, a pequena cidade prosperou à medida que mais turistas e entusiastas da história a visitavam. As terras de Arthur foram preservadas e cuidadas, tornando-se um local de beleza natural e histórica. A história de Arthur, Paulo e Ana mostrava que mesmo nas circunstâncias mais inesperadas, o valor da família, da compreensão e do respeito pela história podia prevalecer sobre a ganância e a busca pelo lucro.
Era um lembrete de que, no coração do Brasil, as raízes profundas da história eram tão importantes quanto qualquer tesouro material. E assim a cidade e sua gente continuaram a escrever suas histórias, com um novo capítulo de compreensão e apreço por sua herança cultural e pelas terras que chamavam de lar. Era uma história que, ao longo das gerações, seria contada e lembrada com carinho. Que história incrível de superação, não é mesmo? Se você se emocionou e quer acompanhar mais conteúdos inspiradores como este, não deixe de seguir nosso canal e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade. E se você está buscando uma mudança positiva em sua vida, não deixe de clicar no link abaixo. Ele pode ser o primeiro passo rumo a uma transformação significativa. Clique agora e comece essa jornada de mudança. Juntos, podemos construir um futuro ainda mais brilhante.